Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Jó, no capítulos 34, capítulo 35, capítulo 36, capítulo 37 e capítulo 38. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jó 34. Eliú retomou a palavra nestes termos: Sábios, ouvi meu discurso. Pois o ouvido discerne o valor das palavras, como o paladar aprecia as iguarias. Procuremos discernir o que é justo, e conhecer entre nós o que é bom. Jó disse: Eu sou inocente. A despeito de meu direito, passo por mentiroso, minha ferida é incurável, sem que eu tenha pecado. Onde existe um homem como Jó, para beber a blasfêmia como quem bebe água? Para andar de par com os ímpios e caminhar com os perversos? Pois ele disse: o homem não ganha nada em ser agradável a Deus. Ouvi-me, pois, homens sensatos, longe de Deus a injustiça. Longe do Todo-Poderoso a iniquidade. Ele trata o homem conforme seus atos, dá a cada um o que merece. É claro, Deus não é injusto, e o Todo-Poderoso não falseia o direito. Quem lhe confiou a administração da terra? Quem lhe entregou o universo? Se lhe retomasse o sopro, se lhe retirasse o alento, toda a carne expiraria no mesmo instante, o homem voltaria ao pó. Se tens inteligência, escuta isto, dá ouvidos ao som de minhas palavras. Um inimigo do direito poderia governar? Pode o justo, o poderoso cometer a iniquidade? Ele que disse a um rei, malvado, a príncipes, celerados. Ele não tem preferência pelos grandes, e não tem mais consideração pelos ricos do que pelos pobres, porque são todos obras de suas mãos. Subitamente, perecem no meio da noite. Pois Deus olha para o proceder do homem, vê todos os seus passos. Não há obscuridade, nem trevas onde o iníquo possa esconder-se. Não precisa olhar duas vezes para um homem para citá-lo em justiça consigo. Abate os poderosos sem inquérito, e põe outros em lugar deles. Pois conhece suas ações. Fere-os como ímpios, num lugar onde são vistos. Porque se afastaram dele e não quiseram conhecer os seus caminhos. Fazendo chegar até ele o clamor do pobre e tornando-o atento ao grito do infeliz. Se ele dá a paz, quem o censurará? Se oculta a sua face, quem poderá contemplá-lo? Assim trata ele o povo e o indivíduo de maneira que o ímpio não venha a reinar, e já não seja uma armadilha para o povo. Tinha dito a Deus: fui seduzido, não mais pecarei. Ensina-me o que ignoro. Julgás, então, que ele deve punir, já que rejeitaste suas ordens? És tu quem deves escolher, não eu. As pessoas sensatas me responderão, como qualquer homem sábio que me tiver ouvido. Jó não falou conforme a razão, falta-lhe bom senso às palavras. Pois bem, que Jó seja aprovado até o fim, já que suas respostas são as de um ímpio. Leva ao máximo o seu pecado, bate as mãos no meio de nós, multiplicando seus discursos contra Deus. Jó 35. Eliú retomou ainda a palavra nestes termos: Imaginas ter razão em pretender justificar-te contra Deus? Quando dizes, para que me serve isto, qual é minha vantagem em não pecar? Pois vou responder-te, a ti e a teus amigos. Considera os céus e olha, vê como são mais altas do que tu as nuvens. Se pecas, que danos lhe causas? Se multiplicas tuas faltas, que mal lhe fazes? Se és justo, que vantagem lhe dás, ou que recebe ele de tua mão? Tua maldade só prejudica o homem, teu semelhante. Sob o peso da opressão, geme-se, clama-se sob a mão dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador,
que inspira cantos de louvor em plena noite. Que nos instrui mais do que os animais selvagens e nos torna mais sábios do que as aves do céu? Clamam, mas não são ouvidos, por causa do orgulho dos maus. Deus não ouve as palavras frívolas, o Todo-Poderoso não lhes presta atenção. Quando dizes que ele não se ocupa de ti, que tua causa está diante dele, que espera sua decisão. Que sua cólera não castiga e que ele ignora o pecado. Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Jó 36. Depois Eliú prosseguiu nestes termos. Espera um pouco e te instruirei, tenho ainda palavras em defesa de Deus. Irei buscar longe a minha ciência, e justificarei meu Criador. Minhas palavras não são certamente mentirosas, estás tratando com um homem de ciência sólida. Deus é poderoso, mas não é arrogante, é poderoso por sua ciência. Não deixa viver o mal, faz justiça aos aflitos. Não afasta os olhos dos justos. Se vierem a cair presos, ou se forem atados com os laços da infelicidade. Ele lhes faz reconhecer as suas obras, e as faltas que cometeram por orgulho. E abre-lhes os ouvidos para corrigi-los, e diz-lhes que renunciem à iniquidade. Se escutam e obedecem, terminam seus dias na felicidade, e seus anos na delícia. Se não, morrem de um golpe, expiram por falta de sabedoria. Os corações ímpios são entregues à cólera. Morrem em plena mocidade, a vida deles passa como a dos efeminados. Mas Deus salvará o pobre pela sua miséria, e o instruir pelo sofrimento. A ti também retirará das fauces da angústia, numa larga liberdade, e no repouso de uma mesa bem guarnecida. E tu te comportas como um malvado, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. Toma cuidado para que a cólera não te inflija um castigo, e que o tamanho do resgate não te perca. Levará ele em conta teu grito na aflição, e todos os esforços do vigor? Não suspires pela noite, para que os povos voltem para seus lugares. Guarda-te de declinar para a iniquidade, e de preferir a injustiça ao sofrimento. Vê, Deus é sublime em seu poder, que Senhor lhe é comparável? Quem lhe fixou seu caminho? Quem pode dizer-lhe, fizeste mal? Antes pensa em glorificar sua obra, que os humanos celebram em seus cantos. Todos os homens a contemplam. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. Atrai as gotinhas de água para transformá-las em chuva no nevoeiro. As nuvens as espalham, e as destilam sobre a multidão dos homens. Quem pode compreender como se estendem as nuvens, e o estrépito de sua tenda? Espalha em volta dele a sua luz, e cobre os cimos das montanhas. É por esse meio que nutre os povos, e fornece-lhes abundância de alimentos. Nas suas mãos estende o raio, fixa-lhe o alvo a atingir. Seu estrondo o anuncia, o rebanho também anuncia aquele que se aproxima. Jó 37. Por isto se espantou o meu coração, e pulou fora de seu lugar. Escutai, escutai o brado de sua voz, o estrondo que lhe sai da boca. Enche dele toda a extensão dos céus, e seus relâmpagos vão atingir os confins da terra. Logo depois ruge uma voz, troveja com sua voz majestosa, não retém mais seus raios quando se faz ouvir. Deus troveja com uma voz maravilhosa, faz prodígios que nos são incompreensíveis. Diz a neve, cai sobre a terra, as pancadas de chuva, sede fortes. Ele põe selos sobre as mãos dos homens, a fim de que todos os mortais reconheçam seu Criador. A fera também entra em seu covil, e encolhe-se em sua toca. O furacão sai da câmara do sul, e do norte chega o frio.
Ao sopro de Deus forma-se a neve, e a superfície das águas se endurece. Carrega as nuvens de vapor, as nuvens lançam por toda parte seus relâmpagos, que vão em todos os sentidos sob sua direção, para realizar tudo quanto ele ordena na face da terra. Ora é o castigo que eles trazem, ora seus benefícios. Escuta isto, Jó, para e considera as maravilhas de Deus. Sabes como ele as opera, e faz brilhar o relâmpago de sua nuvem? Sabes a lei do equilíbrio das nuvens, e o milagre daquele cuja ciência é infinita? Porque são quentes as tuas vestes, quando repousa a terra ao sopro do meio-dia? Saberás, como ele, estender as nuvens, e torná-las sólidas como um espelho de metal fundido? Dá-me a conhecer o que lhe diremos. Mergulhados em nossas trevas, só sabemos objetar. Quem lhe repetirá o que digo? Acaso pedirá um homem a sua própria perdição? Agora já não se vê a luz, o sol brilha através das nuvens. A luz vem do norte, Deus está envolto numa majestade temível. Não podemos atingir o Todo-Poderoso, eminente em força, em equidade, em justiça, não tem a dar contas a ninguém. Que os homens, pois, o reverenciem. Ele não olha àqueles que se julgam sábios. Jó 38. O Senhor fala. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Quem é aquele que obscurece assim a providência com discurso sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe tomou as medidas, já que o sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Sobre que repousam suas bases? Quem colocou nela a pedra de ângulo? Sob os alegres concertos dos astros da manhã, sob as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio maternal? Quando lhe dei as nuvens por vestimenta, e o enfaixava com névoas tenebrosas. Quando lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos. Dizendo, chegarás até aqui, não irás mais longe. Algum dia na vida deste ordens amanhã, indicaste à aurora o seu lugar. Para que ela alcançasse as extremidades da terra, e dela sacudisse os maus. Para que ela tome forma como a argila de sinete e tome cor como um vestido. Para que seja recusada aos maus a sua luz, e sejam quebrados seus braços já erguidos? Foste até as fontes do mar, passaste até o fundo do abismo? Apareceram-te, porventura, as portas da morte? Viste, por acaso, as portas da tenebrosa morada? Abraçaste com o olhar a extensão da terra? Fala, se sabes tudo isso. Qual é o caminho da morada luminosa? Onde é a residência das trevas? Poderias alcançá-la em seu domínio, e reconhecer as veredas de sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido, são tão numerosos os teus dias. Penetraste nos depósitos da neve? Visitaste os armazéns dos granizos. Que reservo para os tempos de tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro, e o vento do oriente se expande pela terra? Quem abre um canal para os aguaceiros, e uma rota para o relâmpago? Para fazer chover sobre uma terra desabitada, sobre um deserto sem seres humanos. Para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo, quem engendra a geada do céu? Quando endurecem as águas como a pedra, e se torna sólida a superfície do abismo? És tu que atas os laços das Pleiades, ou que desatas as correntes do Órion?
És tu que fazes sair a seu tempo as constelações, e conduzes a grande ursa com seus filhinhos? Conheces as leis do céu, regula sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens, e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgirem, e dir-te-ão eles, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria nas nuvens, e a inteligência no meteoro? Quem pode enumerar as nuvens, e inclinar as urnas do céu? Para que a poeira se mova em massa compacta, e os seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa, e que satisfazes a fome dos leõezinhos. Quando estão deitados em seus covis, ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara ao corvo o seu sustento, quando seus filhinhos gritam para Deus, quando andam de um lado para outro sem comida? Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Jó nos capítulos 39, capítulo 40, capítulo 41 e capítulo 42. E daremos início às leituras do livro dos Salmos, nos capítulo 1. Paz e bênçãos a todos.